Semana começando com essa novidade. Nesta terça-feira vai ser lançado um manifesto público pedindo um código de conduta para o Supremo Tribunal Federal e para ministros de todos os tribunais superiores. A ideia partiu do próprio presidente do STF. A ideia de um código de conduta, presidente do STF, Edson Fachin, e já encontra resistências na própria corte. A criação do código veio como uma resposta de Fachin há 2 casos recentes envolvendo os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. A gente vai mostrar aqui para vocês de que casos eu estou falando. Um deles, a viagem de Dias Toffoli num jatinho de um empresário, na companhia de um advogado que atua no caso do Banco Master, para assistir a final da Libertadores num jogo no Peru. E o segundo caso, revelado pelo jornal O Globo, um contrato entre o Banco Master e o escritório de advocacia da esposa de Alexandre de Moraes, de mais de 120 milhões de reais, um valor considerado muito acima do que acontece no mercado em geral. Então, esses foram os dois casos que trouxeram. Esses foram os 2 casos que, de alguma forma, incentivaram e provocaram essa reação de Edson Fachin. Em termos gerais, gente, o Código de Conduta estabelece o quê? Estabelece as diretrizes para que os ministros ajam com independência, imparcialidade, neutralidade, protegendo a instituição e evitando as interpretações de conflitos de interesse. O que vocês estão vendo aí na tela são algumas das medidas que estão sendo discutidas. Isso tudo veio da inspiração de um modelo que é seguido na Corte Constitucional da Alemanha. Então, vamos olhar aqui, olha. Obrigatória divulgação de valores, remunerações e cachês. Aqui no Brasil, a gente sabe, é muito comum ministros do STF participarem de eventos privados /públicos, né? Mas também eventos privados, eventos do setor privado, do setor financeiro, fazendo palestras, participando de debates no Brasil, fora do Brasil. E o Código de Conduta vai dizer, ok, não tem problema, pode ir, mas vai divulgar quem pagou e quanto recebeu. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, super importante aqui também, que é uma crítica direta à chamada porta giratória, né? Quando alguém sai do poder público, vai atuar no setor privado, exatamente na área em que a experiência que ele recebeu naquele período no setor público dá a ele uma vantagem. Então, a ideia é impor uma quarentena institucional maior. Ao deixar o STF ou os tribunais superiores, vai levar 1 ano, pelo menos, para voltar a atuar em casos que envolvam a Suprema Corte. Terceiro, regras para manifestações públicas dos ministros. Aqui uma preocupação gigantesca com rede social, discursos políticos, em ambientes que não são ambientes apropriados e que podem gerar uma percepção de que há uma mistura ali entre o que um magistrado que decide o que é constitucional ou não no país tem a última palavra sobre regras e legislações e como o país funciona do ponto de vista da sua Constituição, um discurso que pode ser confundido com um julgamento seu, uma decisão final desse juiz. Então, uma regra para que essas manifestações sejam feitas com bastante autocontenção. E um quarto ponto, mais rigor no recebimento de presentes, viagens, cortesias, por exemplo, pegar um jatinho para ir assistir a um jogo final da Libertadores. A grande discussão aqui, gente, então, é o seguinte, a gente vem acompanhando esses meses todos o conflito do STF, especialmente com o Congresso. Daqui a pouquinho nós vamos falar especificamente sobre isso. E o que surge agora de novidade é esse manifesto. Esse manifesto foi elaborado por empresários, banqueiros, intelectuais da academia brasileira, tanto pública quanto privada, artistas, que se juntaram e fizeram esse manifesto. Vai ser lançado amanhã oficialmente nos principais jornais do Brasil, mas já existe um link aberto para as pessoas que quiserem assinar
este manifesto. O ministro Edson Fachin, ele recebeu, assim que tomou posse, agora como presidente, um estudo elaborado por economistas, cientistas políticos da Fundação Getúlio Vargas e do Instituto Fernando Henrique Cardoso, inclusive com referências ao que acontece na Corte Constitucional Alemã, que eu acabei de dizer que é uma das inspirações desse Código de Conduta. Então, o ministro Edson Fachin, de alguma forma, já estava sendo provocado a pensar nisso. O que vocês estão vendo aí na tela é exatamente esse link do manifesto que já está no ar, Código de Conduta no STF já, e aí pede que as pessoas façam as suas assinaturas. A lei orgânica da magistratura, que é a lei que prevê ali o código, que já é um código, né, minimamente de conduta, enfim, já prevê algumas das coisas, mas claramente não é suficiente.